galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do CrescerCast, nosso 9º episódio. Sejam muito bem-vindos ao episódio. E para começar, eu quero começar agradecendo a Vitória da Unimetrocamp pela oportunidade de a gente estar aqui usando o estúdio deles. E agradecer ao marketing do Crescer pelos equipamentos que eles ajudaram aqui. E também agradecer ao Jorge, que é o nosso convidado do dia. Seja muito bem-vindo, Jorge. Espero que você esteja se sentindo em casa para conversar com a gente hoje. Tô em casa com vocês. Gente, é legal lembrar que esse é um episódio especial para o mês do podcast. E nós descobrimos uma coisa recentemente, uma curiosidade vindo do nosso queridão Jorge, que é um passado aí no jornalismo. Então, para começar, a gente queria entender um pouco desse outro lado que os alunos não imaginam. Bom, minha primeira experiência com jornalismo é o seguinte: eu faço minha faculdade de jornalismo em 2001. Gosto de 2000 a 2005 na PUC. E assim, aquele sonho de ser o repórter principal, o apresentador do Jornal Nacional. Só que, como vocês sabem, tem um só, né? Então, a carreira de jornalismo ela é fantástica, mas ela também é difícil. É mais ou menos isso. Que legal. E você percebeu quando você era criança que você queria? Você sempre foi muito comunicativo, e aí você percebeu, você só via no jornal, achava legal, falou, quero fazer isso aí. Na verdade, eu sou o tipo de aluno que chega aos 17 anos e não sabe o que ele vai fazer. Que eu acho que é a maioria da dificuldade de vocês, a maioria de vocês tem essa dificuldade. Poxa, o que eu vou fazer pro resto da minha vida? Então, o jornalismo me pareceu bacana. Sempre fui muito comunicativo, acho que vocês percebem, né? Nas aulas, no dia a dia. E então surgiu essa oportunidade. Poxa, o jornalismo é bacana. E o curso é fantástico, maravilhoso. A gente vê aqui, vocês não conseguem ver, pessoal, mas nós estamos aqui no estúdio, tem a ilha de edição. Aqui o que a gente consegue ver é o que a parte acústica. Mas o curso é muito legal. E você, como você falou, né, você é muito bem comunicativo. Foi uma coisa, então, que você tem desde sempre, não foi uma coisa que você desenvolveu, ou a faculdade te ajudou a desenvolver? A faculdade auxilia, inclusive, para quem vai fazer a faculdade de jornalismo, uma das disciplinas necessárias é teatro, para você desenvolver a sua expressão, né? Então, no primeiro semestre, nós fizemos a aula de teatro. Mas sempre fui o aluno que apresentava os trabalhos, eu gosto de falar com as pessoas, né, de transmitir informação. Então, para mim, era muito natural. Que legal. Então, você descobriu que você meio que queria, porque você já era comunicativo, entrou nesse mundo, e aí eu quero saber, por que não deu certo ficar por aí? Deu certo. Deu certo. Deu muito certo. Eu estar aqui hoje com vocês é uma razão de sucesso. E eu acho que uma coisa complementa a outra. Mas, por que eu não segui na carreira de jornalismo? Gente, você quer fazer jornalismo? Lembra? Vou puxar o gancho do que eu falei anteriormente. Quantos editores do Jornal Nacional tem? Não são 30 pessoas. Então, assim, a parte jornalística, ela tem um lado que as pessoas não conhecem, que é o lado financeiro. Não é bem remunerado, gente. Tem gente que ganha muito dinheiro? Sim. Tem. Mas a parte de jornalismo, a maioria das pessoas, acho que como na maioria das profissões, não é bem remunerado. Então, você tem, para a parte de jornalismo, se você tem jornalismo investigativo, você tem a parte de edição, você tem a parte de televisão, e o que mais paga-se na parte de jornalismo é a parte de você fazer... agora eu esqueci a palavra, vocês vão ter que cortar isso aí no vídeo. Ou não, mas assim, quando você faz assessoria para empresas, por exemplo. Então isso é uma parte que paga bem. Porém, quando você está fazendo algo, a pessoa que vai estar na redação, tem horários que não são legais, você tem que fazer plantões, então assim, não é simples, tá? Mas a faculdade é fantástica, o curso é muito legal. E assim, para quem gosta de televisão, é um prato cheio. Que legal. E, tipo assim, tem muitas áreas, assim, o jornalismo pode te levar para muitos lugares, assim. Tem alguma que você gosta mais, que você... Eu acho que assim, quando você é um jornalista, você tem que estar aberto para todas as oportunidades que aparecem para você. Então, se você gosta da parte esportiva, é um prato cheio. Se você gosta da parte criminal, tem muita coisa para você cobrir. Tem a parte de economia, política. Então, assim, acho que vai muito do gosto do jornalista, mas, às vezes, inicialmente, você não vai poder escolher isso. A não ser quando você tiver anos de carreira. Do contrário, você vai cobrir. Se tiver lá, você estiver num plantão num domingo e vai aparecer para você um concurso de beleza, você não gosta disso, você vai ter que ir lá. Você não gosta de esporte, você vai ter que cobrir se você for o plantonista. Claro que tem as editorias que você pode trabalhar, mas assim, inicialmente, você trabalha com tudo. Você chegou a trabalhar numa área específica ou você ficou só nesse início de cobrir quando tinha plantão? Ou você foi para uma área ali? Não, eu trabalhei como repórter esportivo da Rádio Central.
Que legal. Trabalhei como editor não, como na parte de produção da Rádio Central, e também fiz algumas atuações como repórter esportivo, inclusive cobri jogos em São Paulo, foi muito Que bacana. legal. Mas assim, parte de plantão não, eu não precisei fazer isso, foi mais na parte esportiva. Sim. E tem algum momento, assim, que você olhou, assim, foi muito marcante pra você, trabalhando com jornalismo? Sim, tem um rapazinho que é argentino, o Carlitos Tevez. Carlitos Tevez jogou no Corinthians, né? E teve um jogo entre Palmeiras e Corinthians com o Morumbi lotado. Foi um momento muito, muito interessante. Inclusive, eu estava atrás do gol do Marcos quando o Tevez corta para a direita e bate no outro canto. Então, assim, você vê toda aquela torcida, vê como que se move o futebol, é fantástico. E como nós saímos de jornalismo para chegar no inglês? Dinheiro, money, ok? Time is money. Então, assim, o que acontece? Eu faço a faculdade de jornalismo, após a faculdade de jornalismo, atuei um pouquinho no jornalismo, mas a parte financeira, como eu falei para vocês, demora. É legal. Você é jovem, você quer investir? Vale super a pena, mas demora para você ter uma parte de retorno financeiro. Exatamente. Pensamos juntos. E então, daí eu vou fazer um intercâmbio na Europa. Fico por lá um tempo, volto para cá, preciso de dinheiro. Fui lá trabalhar numa grande empresa também, a IBM. Estava dentro da IBM, precisava de uma grana extra. Vou fazer o quê? Vou dar aula de inglês. Começo a dar aula de inglês. Para eu ser aula de inglês. É aquele negócio. Você geralmente tem horários que o pessoal pode fazer aula. Sim. E geralmente é à noite que a galera vai fazer aula, certo? Se você tem, por exemplo, você não vai ter grupo de adolescentes, salvo algumas escolas que conseguem fazer isso, você não vai ter grupos das 7 a meio-dia, numa escola de inglês, eu tô dizendo. Então, assim, qual que é o carro-chefe de uma escola de inglês? Você trabalhar à noite. Então, posso fazer essa parte da noite, mas e se eu quiser ter isso como uma profissão, como é que eu faço? Tenho que fazer num horário regular, quero trabalhar de manhã e de repente à tarde. O que eu faço? Tenho que ter um diploma de letras para poder lecionar numa escola regular. Uma vez para fazer isso, eu preciso do diploma de letras. Vem aí o meu início com a faculdade de letras. Já estava dando aula em 2008, então eu aproveitei algumas matérias que eu tinha de jornalismo, fiz uma faculdade em menos tempo. Tenho diploma de letras, a partir desse momento de 2011 eu começo nas escolas regulares e aí já são 14 anos. Caraca. Então você falou que fez um intercâmbio. Eu queria saber um pouco desse intercâmbio, como que foi? Foi para jornalismo mesmo? Você foi para estudar? Por que você resolveu fazer? Na verdade, eu fui porque eu tinha a vontade de estar fora do Brasil. Então, eu gosto muito. Jornalismo também, trazendo um gancho, por exemplo, se você... eu quero trabalhar, mas eu quero ser um repórter que vai cobrir eventos na Europa. Você não vai, no seu início de jornalismo, fazer isso. Mas existe um caminho. Então, poxa, eu tive essa ideia. Gostava de conhecer, gosto muito de cultura, países diferentes, línguas diferentes. Então, eu falei, poxa, para onde eu vou? Vou para o centro do mundo, que é Londres, né? Não é os Estados Unidos? Estados Unidos é muito importante, mas o centro do mundo é Londres. Então, vou para lá para morar, para ficar um tempo, para trabalhar. Trabalhei na parte de informática lá. E para desenvolver o inglês, já tinha inglês aqui no Brasil, porque eu estudei inglês aqui no Brasil. Então, se você pergunta, o seu inglês é britânico ou americano? É americano, basicamente, né? Com sotaque, etc. Mas, então, fui para Londres, fiquei um tempo para lá, volto para cá, aí vem a IBM, daí vem o lado de letras. E foi uma coisa que acabou, te ajudando, assim, você juntar essas duas coisas, você querer ser professor de inglês em algum momento, junto com o jornalismo, assim? Eu casei por causa disso. É sério? Eu casei por causa disso. Então, assim, se você for pensar, gente, tudo que vocês forem fazer, deu muito certo, uma coisa leva até a outra, né? A Claire é fruto de tudo isso. Então, eu vou para Londres, lá eu trabalho, pensando também no inglês, volto, faço jornalismo, do jornalismo jornalismo eu fiz antes. Volto, venho para a IBM, da IBM eu vou trabalhar com as aulas de inglês. Lá eu conheço uma coordenadora que me apresenta a prima. E aí a prima dela é minha esposa hoje. Então o inglês com o jornalismo, com tudo, acabou levando ao que eu tenho hoje. Então assim, gente, uma coisa leva a outra e nada acontece por acaso, né? Tá tudo prescrito ali. Claro que o acaso funciona e você tem o seu livre-arbítrio.
mas existe um direcionamento, né? Então você já tinha o inglês, tipo, você já tinha uma base americana nesse sentido do inglês antes da faculdade de jornalismo, é isso? Você já meio que... Era de escola ou você gostava, assim? Não, sempre gostei. Então você estudava porque você queria. Sim. A parte de inglês é o seguinte, quando você... A questão de inglês, tirando a parte política, vamos pensar só na língua. Porque tem gente aqui que vai estar vendo esse podcast e a pessoa que não falar, eu não gosto do inglês por algum motivo em relação à política, etc., que nós não vamos discutir. Sim. Mas vamos pensar, eu sempre gostei da língua inglesa. Eu gosto da sonoridade dela. Então, desde pequeno eu acompanhava, fazia curso de inglês, e aí uma coisa foi se encaminhando com a outra. Demorou para eu ter uma certa fluência, porque eu fazia o curso e parava. Então, galera, não pode parar, né? Tem que fazer, tem que continuar. Faz o curso de inglês, mas permanece, invista e se esforce. Mas daí a parte de inglês ela veio junto e foi culminar na época que eu pensei, poxa, vou morar fora. Então, daí eu vou fazer um curso basicamente de conversação e para chegar no finalmente mesmo de conseguir me comunicar. E foi isso. E atualmente você faz algum trabalho ainda com o jornalismo, assim? Ou mais nada? Então, eu gosto muito mais como curiosidade mesmo, eu gosto muito da área eu gosto de editar vídeos, eu gosto de assistir programas. Inclusive, vou confidencializar um negócio para vocês aqui, que às vezes é muito fácil o engenheiro de obra pronta, né, que fala depois do negócio acontecer. Mas antigamente o jornalismo ele era muito engessado. E eu tive uma ideia, claro, a ideia não é só minha, várias outras pessoas devem ter tido essa ideia, mas o jornalismo ele era muito engessado, mesmo na parte esportiva. Até que eu pensei, poxa, mas por que não se coloca um fundo de música, de repente, para você tá fazendo futebol, tá fazendo a parte da narração dos gols no momento do jornalismo, na verdade, do programa esportivo, não do jogo em si, porque você não vai colocar uma música no meio do jogo. Mas quando você está narrando os gols depois, mostrando no programa esportivo do dia seguinte, poxa, coloca um som. E quem fez isso? O Thiago Leifert fez isso. Então ele veio para dar uma revolucionada no jornalismo esportivo. Então, assim, eu gosto mais como curiosidade mesmo. Inclusive, estou sempre, quando tenho itinerário formativo de jornalismo, eu já trabalhei também em escolas. Então, acho que tudo que a gente tem como formação, porque o ideal, o que é ser professor, gente? É você apoiar, ajudar pessoas. Então, o que o jornalismo, o padeiro, ele faz o pão. O que o professor faz? Ele influencia pessoas. Então, ele deixa, a partir da sua experiência, ele pode influenciar de forma positiva ou negativa. Esperamos que sempre de forma positiva. Sim. Mas é o jornalismo, junto com letras, junto com inglês, junto com toda a minha experiência, influenciando a vida de vocês hoje. E acho que é isso o objetivo principal. E a gente sabe, né, na verdade, que nos dias atuais o podcast, que é isso aqui, nosso projeto, ficou muito conhecido. A galera se vê muito hoje, tem muitos conhecidos, é bem grande. E aí eu queria saber de você, por que você acha que o podcast em específico alavancou tanto? É um tema tão falado, tão conhecido, que as pessoas assistem mesmo. Hoje é muito facilitado, né? Então, as pessoas com um celular na mão, ela consegue ter acesso à televisão. Vem aí o novo marco da televisão, não necessariamente marco, mas vem aí a televisão nova, né? Acho que, não sei se é televisão 2.0, então a televisão vai mudar. Ela vem, essa televisão, de uma forma... O que acontece? Hoje, a Rede Bandeirantes, ela transmite muito dos programas dela na internet. Então, a TV vai ter muito acesso a isso. Você vai poder comprar coisas assistindo a sua televisão. Então, a TV vai estar conectada à internet. Hoje a gente passa, eu vi muita coisa acontecer, né, gente? Então, a gente passa da TV analógica para a TV digital. A TV digital hoje ela já é obsoleta. Então, vem a televisão da internet, televisão digital 2.0, que ela vai estar conectada com a internet. Então, hoje é muito fácil, voltando no assunto, você com uma câmera de celular e uma boa vontade, você consegue fazer um podcast. E um podcast, às vezes, a gente está pensando sobre áudio. Aqui a gente está pensando sobre um vídeo, né? Sim. Então, eu já vejo um podcast mais com uma ideia virtual para você poder acessar imagens. Você tem a CBN hoje. A Educadora é um outro exemplo. Eles estão transmitindo notícia ou fazendo programa e você tem acesso. Então, ficou muito fácil. Então, hoje, qualquer pessoa... Pode fazer. Agora eu vou tocar num ponto meio sensível.
Qualquer pessoa com um celular consegue fazer um vídeo, mas não é todo mundo que é jornalista. Sim. Então, assim, muito se fala, eu preciso... Hoje, o diploma de jornalismo, ele não é exigido em muitos momentos. Poxa, mas qual é o meu preparo para fazer aquilo? O que o jornalismo prega? Você tem que ser imparcial, a não ser quando você está emitindo opinião. Editorial do jornal, por exemplo, você tem que ter opinião. Mas quando você está falando alguma coisa sobre notícia, você tem que ser imparcial. Então, você tem que ter um preparo. Agora, o podcast é muito legal, porque tem muita gente também que, olhando pelo outro lado, qual é a oportunidade que essa pessoa tem de fazer alguma coisa diferente? Ele tem uma vontade, ele tem um sonho, poxa, ele tem um celular, ele consegue fazer. Então, muita gente ganhou muito dinheiro fazendo isso, muita gente conseguiu ser ouvida. Então, eu acho assim, que nós temos uma questão do marco da internet para saber como que a gente vai regularizar isso ou não, se a gente vai regular ou não. Nós temos que estudar isso daí para saber, para não fazer da maneira errada, né? Mas para isso a gente precisa de políticas e etc. Só que é muito legal você ter o acesso. E hoje em dia, eu venho da época do modem, que tocava aquele modem que era o dial-up e tal. Hoje em dia, não. Hoje a gente tem uma banda larga, então é tudo muito mais simples. Os celulares hoje carregam uma quantidade que a gente não tinha no computador inteiro. Então, um HD, olha, gente, HD de 800 megabytes, de 2 gigabytes. Quanto que não tem um celular hoje? Então, assim, essa parte facilitou muito, muito. E eu acho que podcast tem a tendência somente de ser ampliado, cada vez com mais vídeo, com mais pessoas fazendo, e é isso. Você acha que com o crescimento do podcast, tipo assim, também eu vejo assim, né, uma natureza assim na nossa geração de não acompanhar tanto jornal, não acompanhar tanto notícia. Você acha que esse crescimento do podcast e esse desinteresse da nossa geração em relação a isso, os jornais, assim, por exemplo, o Jornal Nacional acabar sendo ofuscado, assim, em algum momento? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem uma frase que diz, inclusive seu pai fala essa frase, o sol nasceu para todos. Porque eu conheço Mariana, mas dei aula pro Vitor muito anterior, né? Sem saber que era o seu irmão. Aí depois seu pai me falou, você dá aula pro meu filho? Eu falei, nossa, é verdade. Aí depois eu vim e falei, nossa, eu dou aula pra tua filha, inverteu. É mesmo? Eu falei, então, porque eu descobri depois, né? Mas o sol nasceu para todos. Então tem espaço para todo mundo. Se é de bom conteúdo, se é de bom agrado, não tem por que não virar. E o fato da geração de vocês, porque você tem que entender, estamos vivendo um momento político muito delicado. E daí, às vezes, o adolescente, os adultos têm uma cabeça diferente do adolescente. O adolescente hoje, e também mudou a geração, né? Sim. Estamos em geração Z, a minha geração é dos millennials, então mudou-se muito. E hoje você pensa, os gostos mudam, os hábitos mudam. Então, assim, acho que você tendo o podcast, todo mundo vai ter acesso a essa informação. Só precisa ter cuidado para fazer, mas eu acho que tem espaço. Antigamente pensava-se, o jornal, vocês pegaram já um jornal de papel na mão? Vocês já leram um jornal? Já. Vocês já fizeram Talvez isso? Talvez não tenha lido, mas eu já peguei. Não, eu já li, mas assim, um trabalho de escola, por exemplo, não por interesse. Entendeu? Sim. Olha que legal. O que o jornal era muito útil antigamente? Para você colocar vidro quebrado. Não sei se vocês viram isso. Hoje você coloca o vidro quebrado onde hoje? Não tem mais o jornal, certo? Mas é muito... Eu passei isso, eu vi jornal em papel, só que assim, o jornal... vai acabar o jornal. O jornal em papel praticamente acabou. Sim, acabou verdade. O jornalismo? Não. Então as coisas mudam, não quer dizer que elas acabem. Sim. Então assim, o jornal vai existir, vai continuar existindo em mídias diferentes, e é bom que isso mude, né? Porque vocês têm que ter acesso a essa informação, e vocês também têm que se interessar. Porque não adianta também, se tiver conteúdo, não tiver ninguém para acessar, não vai ter. E o que gira o mundo? Dinheiro, né? Ninguém trabalha, todo mundo trabalha porque... Trabalhar é legal. Trabalhar na sua área de opção é melhor ainda. Só que a gente trabalha porque a gente tem contas, né? Então, assim, se não tem dinheiro, se não é pago, acaba caindo em desuso. Então, é legal que tenha esse acesso para vocês. Então, eu acho que eu só vejo perspectivas boas para isso. E outro tema também que eu já ouvi muito falar sobre esse crescimento da inteligência artificial. Você acha que pode acabar não com todos os empregos de jornalismo, mas pode acabar diminuindo isso? Gente, o ser humano, ele não tem como você... A não ser que eles criem
É interessante, tá? O que eu vou falar aqui. Mas a não ser que o robô, a inteligência artificial tenha a sensibilidade que o ser humano tem, não vai ter como substituir um ser humano. Então, assim, a inteligência artificial ela tem que vir para ajudar o ser humano tem que utilizar isso ao seu favor, para que possa fazer coisas melhores. Só que, assim, sempre vai precisar do ser humano. Eu acho que pode trabalhar junto, mas que vai ser substituído, não. Agora, uma coisa que é fato, eu posso pegar, abrir e pedir para que a inteligência artificial faça um vídeo para mim contendo os tópicos que eu quero. Por exemplo, eu tenho uma cantora, Whitney Houston, não tem como substituir a Whitney Houston, mas eu posso pedir para a inteligência artificial, utilizando a parte de edição dela, criar um vídeo como se fosse a Whitney Houston cantando hoje. Mas não vai ser a Whitney Houston, sabe? Sim. Só que dá para fazer coisa muito boa, com muita qualidade, e muitas vezes as pessoas nem sabem que aquilo é inteligência artificial. Sim. Então, assim, é delicado. Falar para você, vai tomar conta? Não vai tomar conta. Mas é uma parte sensível para você lidar. Então, tem que ser visto com o poder público, com a sociedade humana, tem que discutir isso daí para saber até qual liberdade vai ser possível. Inteligência artificial é uma coisa, né? Também fala-se, os alunos não vão mais fazer trabalhos, vão pegar na inteligência artificial? Vão. Só que a gente consegue notar? Sim. Nós conhecemos os nossos alunos, a gente sabe como são as coisas. Não tem como um aluno fazer um trabalho de inteligência artificial e a gente não perceber. Então, assim, tem que utilizar esse auxílio tecnológico ao nosso favor, mas nunca substituir isso. Que a gente também tem que se desenvolver. Legal. Jorge, você comentou daquela questão de para você atuar no jornalismo, ter que ter a imparcialidade, né? De, assim, Perfeito. não poder emitir opinião, claro, dependendo da sua parte. Eu queria entender de você se para você isso foi difícil em algum momento, ou se você acha que no futuro, talvez numa próxima geração, isso seja uma questão complicada, de não emitir uma opinião, de ser neutro ali e somente, pregar o fato sem emitir a sua própria opinião. É muito sensível isso. É um assunto muito sensível que você colocou. Porque, assim, para mim, no meu entendimento, não é difícil ser imparcial. Nem todos são. E tem gente que não tem que ser imparcial mesmo, depende do fato. Sim. Só que, assim, o jornalismo em si, eu tenho que apresentar o fato para o meu leitor. Esse leitor, sendo imparcial, aliás, ele tendo esse material imparcial, ele vai concluir qual que é o lado da opinião. Eu não posso influenciá-lo, né? Então, vai depender. Difícil não é ser imparcial. Mas tem momentos que você também não pode ser também extremamente imparcial. Numa sala de aula, você muitas vezes, não é questão de ser parcial ou não, mas você está mostrando, através de dados, o caminho que o aluno tem que observar para que ele possa concluir. Então, eu tenho que ser imparcial, mas às vezes o assunto que eu estou mostrando, ele é tido como parcial. Por exemplo, se eu estou fazendo, seja qual lado político que eu estou tratando, se eu falo um assunto sensível, um aluno que tem uma visão pode pensar uma coisa, outro aluno que tem outra visão pode ter outra. Mas eu, como docente, preciso ser imparcial. E eu trabalho com um material que me é colocado e que é feito pelo MEC. Sim. Ponto. Eu não posso, em nenhum momento, influenciar o meu aluno. Isso é fato. A conclusão do leitor é ele que tira. O jornalista, assim como o professor, ele tem que ser imparcial. Você apresenta dados. E daí, o aluno, o leitor, ele conclui. Mas o nosso fator primordial é a imparcialidade. Mas não é difícil, gente. Não é difícil ser imparcial. O que é correto, o que é errado, né? Choveu, molhou, eu tenho como falar que não choveu? Não tem como falar que não choveu. Mas existem setores sensíveis que você tem que pedir para a pessoa que tem competência, às vezes jurídica, para julgar algo ou não. E não sou eu que tenho que julgar. Eu tenho que passar de forma imparcial. A partir daí, professor, qual é a sua opinião? Não é a minha opinião. Os fatos são esse. Quem está trazendo essa informação é a parte do material.
E você acha que... Eu não tenho que achar nada. Ali na sala de aula eu estou para mostrar para vocês o que é o conteúdo. A conclusão é de vocês. E outra, nós estamos falando sobre história, né? Mudando um pouco, eu estou falando da história do Brasil. Eu não tenho que dar minha opinião na história do Brasil, mas o aluno precisa conhecer. Ele precisa conhecer a história. A conclusão que ele vai tirar, aí é a partir dele. A formação da escola, ela é e tem que ser imparcial. Eu não posso conversar na sala de aula. Você sabe, né, que tem livros sobre como influenciar pessoas. Existem técnicas, mas eu não tenho que utilizar isso mesmo como aluno. Você quer influenciar o seu coleguinha? Aí depende qual é o seu foco. Porque, para mim, a imparcialidade é tudo. Eu acho que é muito importante. Sim. O jeito que você aprendeu sobre imparcialidade, você aprendeu essa imparcialidade com o jornalismo. Sim. Isso te ajuda em sala de aula para poder passar informações para os alunos? Com certeza. Na faculdade de jornalismo, eu sempre tive como valor, na verdade, os meus valores são do que é correto. Às vezes o que é correto para você, não é pra você. Pode não ser exatamente igual a maneira que você observa pode não ser a mesma que eu. Sim. Mas o nosso entendimento tem que convergir para o que é correto. E para isso a gente tem regulamentação, certo? Então, assim, uma mentira contada muitas vezes por muitas pessoas, ela se torna uma verdade. Então, isso aí eu trago da faculdade, da época que eu fiz a faculdade de jornalismo. Então, assim, o que tem que ser dito é o que é correto e é o que é certo. Mas eu não concordo. O que é certo não cabe nem a mim, nem a você saber se você... eu discordo. Mas peraí, se é certo, é certo. Se é errado, é errado. Independente do que eu acho, eu deixo de achar. Eu não posso roubar um carro na rua. Mas pelo meu ponto de vista, eu preciso de um carro. O fato de você precisar de um carro não quer dizer que você pode tirar o meu. Sim. Então, existe o lado do que é certo e do que é errado. E algumas coisas a gente pode conversar para que a gente possa se entender. Mas não dá para largar a mão de ser imparcial. Isso não existe. Sim. Tá. E para eu fazer uma faculdade de jornalismo, o que eu preciso? Quais são os caminhos que eu preciso seguir, por exemplo? O que você precisa? Você começa buscando uma faculdade de jornalismo. Em Campinas, você não vai ter uma faculdade pública que coloque jornalismo. Você tem o USP em São Paulo. Você tem a Casper Libero, que não é pública. E você tem em Campinas, você tem PUC. E você tem Facamp. E você tem um curso, às vezes, de ciências sociais. O que você precisa? Você precisa ser comunicativo, querer ser comunicativo. E eu acho assim, mais do que tudo, porque se você estiver fazendo uma faculdade particular, você vai pagar. Sim. Fato. Nós temos opções aí do governo, ProUni, etc., que tem opções que eu também não sei discorrer sobre elas agora. Mas você consegue fazer uma faculdade com descontos. O que você tem que ter? Boa vontade. Querer estudar. E você tem que ser imparcial, acima de tudo. Para que você pense que o que você estiver escrevendo vai chegar em várias pessoas. Se eu sou corintiano, como é que eu vou escrever sobre o Palmeiras? Sim. Eu tenho que saber escrever sobre o Palmeiras e de forma imparcial. Então, é isso que você tem que saber. Ou você é torcedor, você pode ser torcedor. Mas ou você é torcedor, ou você é o jornalista naquele momento. Aí você tem que decidir. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. A não ser que você crie um meme. Aí você pode criar um personagem, como a gente tem na televisão. Sim. Mas você tem que ter boa vontade, você tem que gostar de escrever, você tem que gostar de ler, você tem que gostar... Tem que saber escrever, né? Nossa língua é português, né? Língua portuguesa, então você tem que saber escrever. Você tem que ler bastante. Até porque quando você lê, você cria uma coisa chamada senso crítico. Quando você tem senso crítico, não adianta eu tentar falar pra você... Bom, é uma coisa óbvia, né? Que cor que você tem aqui? Isso aqui é branco, certo? Eu posso falar pra você que é azul? Você vai concordar comigo? Por quê? Porque não é azul. Porque você sabe, certo? Então, quando você tem senso crítico, você sabe qual é a verdade, não adianta eu tentar te enganar. Sim, então, você tem que ter a vontade de informar as pessoas. Tem as pessoas que são mais simples, que precisam da informação sendo colocada mais simples. Tem públicos diferentes. O que você precisa fazer no jornalismo? Gostar de ler, gostar de escrever, gostar de televisão e fazer tudo. Não só no jornalismo, seja qual a carreira que você for seguir, você tem que ser apaixonado por aquilo. E aí, se você for apaixonado por aquilo, você vai fazer o melhor que você puder. E eu acho que basicamente é isso. Faça o bem, faça da melhor maneira e... E o que você teve mais dificuldade na faculdade? O que eu tive mais dificuldade na faculdade? Lidar com egos. O jornalismo, todo
aluno que estuda jornalismo, ele acha que ele já é o William Bonner. Mas ele começou a estudar ali. Então, assim, tem muitos colegas que, às vezes, têm um ego exacerbado. Então, gente, peraí. O sol nasceu para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Eu quero trabalhar na Globo, mas tem o SBT, tem a Record, tem outros lugares que você possa trabalhar também. Sim. Você não precisa usar o seu colega como seu degrau. Então você pode conquistar o seu espaço sendo cordial, sendo gentil. Vai demorar um pouco mais? Quais são os seus valores? Acho que ser gentil, gentileza gera gentileza, né? Então, você pode fazer um bom trabalho, você pode executar uma boa função sem prejudicar ninguém. Eu acho que um pouco da imparcialidade está aí, né? Então, eu tenho que ser justo. O que você perguntou mesmo? Pra eu voltar? Qual é a sua dificuldade da faculdade? Minha dificuldade foi exatamente isso, lidar com egos. Eu acho que você pode fazer de forma cordial, gentil, e isso para mim era um pouco difícil. Né? Poxa, mas como que eu vou lidar com tal situação? Às vezes você tem um colega que ele vai ser um pouco mais exigente no grupo. Mas espera aí, qual que é o meu foco ali? Meu foco, eu estou fazendo um trabalho da faculdade, ok, faça o melhor que você pode. Mas não é o momento, talvez, para eu sair do meu comum, né? E acho que isso foi a pior parte. Mas do resto, acho tranquilo, a faculdade é fantástica, o curso é maravilhoso, é muito legal fazer, é muito legal conhecer. Eu adoro conhecimento, acho que por isso também um pouco da docência me chamou nesse caso, porque eu gosto de aprender. Então, tudo que você puder saber a mais, você vai poder transmitir para alguém e vai ter um bom resultado. Quais são os princípios, assim, os valores que você adquiriu com o jornalismo? Esses que você fala, talvez eu tivesse uma noção antes, mas quando eu entrei eu tive certeza de que sem isso aqui na vida não vai rolar. Nós vamos ser repetitivos, mas a imparcialidade. Você saber como transmitir uma notícia sem tentar doutrinar alguém, sem tentar mudar a opinião dessa pessoa, não, você apresenta o fato. E eu acho que na vida é assim. Eu não posso, tudo bem, eu gosto de língua inglesa, mas português é importante, química é importante. Mas eu não gosto de química, o que eu vou usar na minha vida? Vai usar como conhecimento. Sim. Em algum momento aquilo vai ser bom para você. Sim. Se eu souber formatar um computador, às vezes eu não vou precisar pagar para alguém fazer isso para mim. Então, eu consigo, dentro da questão da imparcialidade, saber como eu vou passar essa informação sem prejudicar ninguém. E consigo também ter a curiosidade de aprender. Eu acho que, basicamente, você querer sempre aprender e você ser imparcial. Acho que é isso. Isso te torna... se você consegue se comunicar com todo tipo de pessoa a partir disso, né? Sim. Tendo conhecimento, assim, para todos os tipos de assunto. Sim. Torna mais fácil. Se torna mais fácil, porque, como eu falei anteriormente, você sabe que uma pessoa que é mais simples, não tem aquele vocabulário todo, não adianta você falar de uma forma rebuscada. Sim, sim. E você está falando com alguém que já tem um ensino superior, alguém pós-graduado, você pode trabalhar outras palavras. Mas isso te dá uma ideia. Você tem programas na televisão, o programa que tem um nicho que escolhe. Sim. Eu vou fazer um programa... para um lado mais voltado para o esporte e para a torcida X, do time X. Aquela torcida, ela tem um padrão, ela tem um jeito, um comportamento daquele time, né? Então, eu vou saber como lidar com elas, eu vou conseguir falar com todo mundo. Não adianta você querer falar para o torcedor do Santos da mesma maneira que você fala para o torcedor do São Paulo. Tem diferenças. Né? Do gosto, né? Muito do gosto. Agora, em questão de pessoas, se você está fazendo um livro, você quer atingir uma criança, que tem muitos jornalistas que são editores também, né? Então, e autores. Se você quer escrever para uma criança, você não vai escrever do mesmo jeito que você escreve para alguém que está no ensino médio. Então, isso te ensina a trabalhar com todas as classes. E é muito importante esse conhecimento. E hoje em dia, por exemplo, você influencia sua filha a estar... consumindo o jornalismo de alguma forma. Como é isso dentro da sua casa? Boa pergunta. É uma pergunta muito interessante. Eu tenho que ser imparcial com a minha filha, certo? Eu tenho que ser imparcial com todo mundo. Eu posso mostrar para ela, a partir de dados, olha, isso aqui vai fazer bem, isso aqui vai fazer mal, isso aqui não é legal, isso aqui... E eu acho que é muito importante você
trazer a consciência a partir da pessoa. Se você perguntar, se você beber e você for dirigir depois, isso é legal? Ah, não é legal. Ah, mas não tem problema, não vai acontecer nada. Tá bom, só que e se acontecer? Ah, você ficou ileso naquele momento. Então, eu acho que trazer o conhecimento, a opinião da pessoa, você vai instigar nela para ela saber a resposta. Sim. Eu acho que isso é muito interessante. E influencio. Ela observa. Eu acho que ninguém é 100% ileso do comportamento alheio. Eu tenho meu comportamento, tenho meus gostos. Sendo minha filha, ela vai observar o que eu gosto e vai poder escolher o que ela quer para ela ou não. Eu acho que também ela tem que ter essa liberdade. E cabe a mim o quê? Respeitar as opiniões dela. Né? Muitas coisas, o que está errado, eu tenho que corrigir também logo, não porque eu acho que é errado, é porque realmente é errado se eu tiver esse senso crítico para avaliar. Agora, o que ela tiver que gostar, eu não posso mexer nesse lado. Esse lado é um lado dela, é um lado individual de vocês, de cada pessoa. Agora, você pode dar exemplos. E como que você educa uma criança? Com bons exemplos. Eu acho que é o mais importante. E você vê isso na sua filha também, essa característica de ser muito comunicativa, que nem você é? Ela é bem comunicativa, porque ela fala bastante, ela canta, ela assiste, muitas coisas que ela assiste, ela comenta, e ela é muito curiosa. Ah, o que é? Toda criança é, geralmente, né? Mas a Claire, ela é muito, muito, muito curiosa. Então, o que é isso? Mas por que isso acontece? Mas por que funciona dessa forma? Então, ela tem o lado comunicativo. Acho que é um pouco tem um pouco de herança genética. E o inglês na vida da Claire foi inserido, então, desde que saiu da barriga? Desde que saiu da barriga, desde que estava na barriga, com música, com programas. Nós fomos assistir o filme do Queen 2 vezes, com minha esposa grávida. Fomos 2 vezes ao cinema. E ela já gosta. Então, assim, eu estou aos poucos introduzindo o inglês na vida dela, e a minha ideia é que, a partir agora que ela já escreve, tudo bem que você pode começar antes, mas, quando o aluno já escreve, ele tem um aproveitamento mais rápido. Então, assim, a partir desse ponto, cada vez ela vai ter o inglês mais inserido na vida dela. Ela já gosta, ela canta. Que bom. Às vezes, até cantando errado algumas coisinhas, mas ela já está inserida na cultura, né? Então, isso é importante. Isso é importante. Jorge, muito obrigada, então, por ter tirado esse tempo aqui com a gente. Obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Fiquem ligados, acompanhem o CrescerCast, tá bom? Para não perder as novidades. Tchau, tchau.